palestras e homenagens marcaram o encerramento da Conferência Nacional dos Advogados, realizada no Rio de Janeiro. A diretoria do Conselho Federal, autoridades e membros da ordem participaram da cerimônia, que reforçou o compromisso da entidade com a democracia brasileira. Após 4 dias de evento, a Conferência Nacional dos Advogados teve seu encerramento. O momento foi marcado por um importante convite feito pelo presidente nacional da OAB a todas as instituições e a sociedade brasileira. Uma marcha pedindo a votação e a aprovação da reforma política no país ano que vem. O sistema eleitoral hoje em nosso país, ele é excludente, ele é concentrador e ele distancia os brasileiros, os eleitos, dos que são representados. Conclamo todos os conselheiros federais, os dirigentes de ordem, os presidentes seccionais, os presidentes de subseção, para que possamos, no primeiro semestre do próximo ano, instaurada a próxima legislatura do Congresso Nacional, ir às ruas e dizer: queremos que seja discutida, votada e aprovada a reforma política de forma urgente para esse país, que tenha fundamentalmente o fim do financiamento empresarial de candidatos e partidos. Marcos Vinícius apontou 2 reformas necessárias para a classe: maior participação da mulher na ordem e a convocação de um plebiscito da categoria para votação direta nas eleições para presidente do órgão. E também fez um balanço do evento. Vamos sair mais cientes do nosso papel de entidade, que deve ser ao mesmo tempo porto e farol. Porto para atravessar os momentos de intranquilidade e farol para apontar o caminho dessa nação. Tivemos uma conferência que podemos sintetizar em 3 palavras: integração, intensidade e intelectualmente densa. Houve a integração de todos os temas, de todas as vertentes de opinião, houve uma intensidade de participação, e houve preparo e altivez intelectual de todos os expositores e de todos os inscritos nesta conferência. Tivemos uma conferência plasticamente integrada, uma conferência visualmente intensa e uma conferência de alma, intelectualmente preparada para os grandes embates que o país aguarda e espera, e terá a OAB na sua liderança. A palestra que encerrou o evento foi feita pelo jornalista Lira Neto. Ele falou sobre o Estado Democrático de Direito e o período em que Getúlio Vargas esteve no poder. É importante a gente notar que o Getúlio e o Estado de Direito do Brasil teve vários momentos em que, inclusive, Getúlio Vargas, como ditador, cesseou as liberdades constitucionais, fechou o Congresso, aboliu o sistema representativo, impôs a censura sobre a imprensa, e suspendeu todas as garantias constitucionais. Homenagens também foram destaque na cerimônia. Paulo Roberto de Gouveia Medina agradeceu a indicação para a medalha Rui Barbosa. Os juristas Evandro Lins e Silva, Heleno Fragoso, Paulo Bonavides e José Ribeiro de Castro também foram homenageados. O presidente da OAB Rio lembrou como foi organizar a conferência, que, segundo ele, serviu para fortalecer a advocacia. Nossa entidade saiu hoje daqui mais forte. Um presidente de subseção chega à sua subseção mais forte. Amanhã, quando ele tiver que enfrentar o delegado ou quem quer que seja que viole sua prerrogativa, ele será também parte desse enorme movimento que aqui essa semana construímos. Responsáveis pelas conferências magnas de encerramento, o criminalista Antônio Nabor Areias Bulhões e o jurista Celso Antônio Bandeira de Melo falaram sobre a Constituição. Nabor destacou o papel da OAB na redação e implementação da Constituição. Estivemos de braços dados no Plaza São Rafael, na Conferência Nacional dos Advogados em Porto Alegre, cantando o hino nacional. E naquele momento participando através do telão
da promulgação da Constituição de 1988. Tínhamos ali, naquele momento, mais do que a convicção, a certeza de que nós, advogados brasileiros, tínhamos contribuído para a promulgação de uma Constituição que se destinava não só a consolidar a democracia no Brasil, mas que possibilitava perseguir essa, digamos, utopia brasileira, que é de transformar a nossa sociedade numa sociedade justa e igualitária. Já a Bandeira de Mello afirmou em seu discurso que há muito para ser feito no que diz respeito à efetivação dos direitos constitucionais no país. A da Constituição Cidadã de 1988, só 20 e tantos anos depois, é que começou a ser modestamente implementada. Quando um presidente entendeu de começar a tirar 40 milhões de pessoas da linha da miséria. Com recorde de público, a 22ª Conferência Nacional dos Advogados traçou o caminho de atuação da ordem para os próximos anos. Aqui, as bandeiras da OAB foram reforçadas e o futuro da advocacia definido. E agora você vai assistir a uma homenagem da Ordem dos Advogados do Brasil ao jurista, conselheiro federal da OAB no período de 1979 a 1995 e patrono nacional da 22ª Conferência Nacional dos Advogados, Evandro Lins e Silva. Confira! Ele nasceu na Parnaíba, né? O meu avô era juiz municipal de uma cidade no Maranhão chamada Itapicuru-Mirim, que não tinha acesso a São Luís, não havia estrada para a capital. Então ele foi, a minha avó foi então ter o filho na Parnaíba. Então o Piauí sempre o homenageou muito. E ele gostava muito de ir a Parnaíba, né? Embora ele lá tivesse vivido pouco tempo, ele nasceu lá, né? Nasceu na Ilha Grande de Santa Isabel. Ele tinha orgulho de ser piauiense, né? Ele gostava. Uma pessoa extremamente liberal, né? Uma pessoa muito empolgada com o que ele sempre fez, né? E muito vibrante. E uma pessoa que trazia para dentro de casa o mundo. O destino do meu pai não era ser advogado criminal. Ele foi, como ele mesmo diz, advogado criminal por acaso. Evandro comentava mesmo que se tornou um criminalista sem jamais ter tido uma aula de direito penal na faculdade. A carreira dele, na verdade, começa como jornalista, cobrindo esses casos de júri, e ali ele desenvolveu essa paixão pelo direito criminal. Ele se entusiasmou por aquilo, por aquela cobertura. Ele teve a oportunidade de ver o que eram os grandes advogados da época, o velho Evaristo de Moraes, Mário Briones Pedreira, e outros assim, e ele ficou fascinado por aquilo. Antigamente o júri era a vitrine da advocacia criminal, né? O júri era onde era a tribuna que projetava os advogados. Não tinha televisão, o júri era frequentado pelo povo. Então meu avô dizia que tudo que ele tinha conquistado na vida ele devia ao Tribunal do Júri, porque foi ali que ele se formou, então foi no júri que ele aprendeu e desenvolveu todas as suas características enquanto advogado. Ele também foi o defensor dos direitos políticos dos presos. Se destacou nisso. Ele no Tribunal de Segurança ele atuou com muita pertinência, foi quem mais tirou gente da cadeia nesse período de ditadura.
O tribunal era feito para condenar, ele não era feito para julgar, era feito para condenar. Muito poucos advogados quiseram assumir o encargo de defender perante o Tribunal de Segurança. Por quê? Porque havia um risco enorme. O advogado corria o risco de ser ele denunciado, ser ele preso. Quando há um regime autoritário, quando há uma ditadura, os advogados imediatamente são considerados inimigos. A Ordem dos Advogados assumiu o patrocínio de muitos e designava alguns advogados para fazerem esse trabalho. Eram precursores, né, dessa cultura da advocacia criminal, da defesa dos presos políticos. Cultura de não se cobrar, de se defender de graça, de ser advocacia cívica. Mas foi uma época de muito trabalho para ele, de muito risco, mas que deu a ele, muito jovem, uma notoriedade enorme. Ele foi convidado a integrar a comitiva, né, do presidente João Goulart, do Jango, e quando eles estavam lá na China, o presidente Jânio Quadros renunciou aqui no Brasil. E com isso o papai tinha se ligado muito ao Jango nesse tempo, e quando voltou ele queria a colaboração dele. O papai disse: eu não sou político, não é meu ramo e tudo. Por isso ele acabou procurador-geral, porque era uma coisa que tinha a ver com a função dele de ser advogado. E ele então ficou na vida pública. Foi depois chefe da Casa Civil, foi para o Ministério das Relações Exteriores, foi ministro do Exterior. Sempre vigilante na defesa do direito. Essa foi sempre uma característica do mestre Evandro. E depois do intervalo, você confere a segunda parte do documentário sobre o homem que fez a diferença na história da advocacia. Voltamos já!